Opa, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Então, vamos hoje continuar, né? Dar seguimento à importância do psicólogo no contexto hospitalar. Ou me orienta numa coisa, elas podem começar, pessoal, pode começar a fazer perguntas e eu ir respondendo, eu começo e vai ter um tempo para as perguntas. Vamos lá. Certo? Eu gosto sempre de começar falando da seguinte forma: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Nós, psicólogos que trabalhamos dentro de um hospital, que trabalhamos com saúde, nós lidamos com diversos tipos, diversas situações, diversas maneiras de se falar com o ser humano, ou seja, se falar com a pessoa. Às vezes a gente tem tanta teoria e a gente tem aquela ansiedade de querer utilizar a nossa teoria dentro do hospital. Mas aí não é o momento, a gente pode ter todas as teorias, conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana tem que ser uma alma humana. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, em alguns casos, o paciente ele está ali querendo ser curado, sabe? Ele está ali justamente para poder, vamos dizer assim, receber alta e ir para casa. Em alguns casos, ele não está ali nem por motivo do, do contexto, da situação do contexto hospitalar, mas para se fazer um tratamento, para receber a alta e ir para casa. Em outros casos, ele não aceita nem sequer o internamento. Por que ele não aceita esse internamento? Porque ele não está preparado, né? Porque muitas vezes o paciente, quando ele entra dentro do hospital, quando ele entra ali, ele deixa de ser, em alguns casos, o nome e passa a ser um número, um leito, sabe? E ele é tratado como paciente, né? Então, quando se entra ali dentro daquele hospital, que tem a questão da hospitalização, que ele acha que vai passar pouco tempo, e sabe que o tratamento dele leva de 7 a 15 dias a um mês ou mais, dependendo, porque cada caso é um caso, então ele fica totalmente apavorado, né? Então, qual é a função do psicólogo? O psicólogo, ele vem numa função ímpar e bastante, né, como é que se diz assim, acolhedora, humanizada, sensível, porque da seguinte forma, minha gente, é muito importante acolher, sabe? Hoje eu estava conversando com uma acompanhante por telefone, né, um familiar, e ela disse assim para mim: poxa, como foi magnífico essa sua ligação para saber como eu estou. Foi fantástico essa ligação para você saber de mim, sabe? Eu agora me senti importante, né? Então, neste momento que a gente está passando, que é esse momento de Covid, esse momento de quarentena, esse momento de confinamento, esse momento de você lidar com a doença que você não conhece, que você não vê, que a gente ainda não tem uma vacina, o que que acontece? Muita gente fica totalmente inseguro, né? Muita gente fica totalmente isolada. E ter um ente querido internado dentro de uma UTI, internado dentro de um hospital e não poder visitá-lo, realmente é muito triste, né? Mas o serviço de saúde, a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar, ela se preocupa com aquele acompanhante, ele se preocupa com aquele paciente, então está sempre informando os familiares como está, né? Cada paciente, cada situação, como é que está, como é que está passando. A gente também procura saber desse acompanhante de que maneira ele está, de que maneira ele está sendo tratado, de que maneira ele está sentindo, qual o sentimento dele em relação a tudo isso que está passando, né? Então, este acolhimento, humanização e sensibilização é nosso, né, como psicólogo, psicoterapeuta, porque nada melhor do que entendermos nós, para entendermos a mente humana, né? Então, o psicólogo atua como intérprete das demandas do paciente, como foi colocado aqui agora, né, da família e da equipe multiprofissional. Por que isso? Porque muitas vezes a equipe está muito
vamos dizer assim, sobrecarregada, sabe? E a equipe, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida também. E este é um momento praticamente ímpar, onde a gente pode ouvir, onde a gente pode acolher, a gente pode conversar, sabe? Imagina, todo mundo acha que todo mundo que trabalha, algumas pessoas que trabalham em hospitais são pessoas extremamente frias, mas a rotina dentro do hospital, para quem está do lado de fora, acha isso, mas quem está ali dentro é totalmente diferente. O médico, ele gosta, a equipe gosta muito que quando um paciente ele recebe alta, todo mundo vibra, todo mundo fica contente, todo mundo acha o máximo, mas quando ele morre, até o próprio médico tem dificuldade para informar para a família a questão da morte do paciente. Por quê? Porque ali existe toda uma situação, ali existe toda vamos dizer assim, uma situação, todo um sentimento, todo um envolvimento, porque lutamos para aquele paciente, ele recebesse alta, ele retornasse para a sua residência, ele retornasse para a sua casa, para o seu lar, junto com os seus familiares, e de repente ele veio a falecer. Então, a equipe toda se sente assim, como se fosse, eu vou usar um termo que é um pouco pesado, mas fracassado, porque foi o tempo todo ali lutando, correndo, buscando, e no final não obteve um êxito, né? Então, ele atua também como facilitador do diálogo entre a relação ali com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, junto com o paciente, junto com os familiares, porque muitas vezes o paciente ele vê ali a questão do médico como se fosse um Deus. Ele endeusa muito o médico, sabe? E muitas vezes, dentro da sua rotina, o médico passa para conversar com o paciente, ele nunca diz o que está sentindo. O que é que ele diz? Ele diz, estou bem, estou me recuperando. Quando o médico dá as costas, aí o paciente vai com as suas queixas, né? São muitas, mas ele esperou o médico passar para poder falar dessa demanda, para poder falar das queixas, para poder falar dos problemas, para poder falar de N coisas. Por quê? Porque ele tem vergonha de conversar com o médico. E muitas vezes o médico, em alguns casos, usam termos assim bastante técnicos, né? E esse termo bastante técnico, às vezes ele não entende. Então, nós, psicólogos, o que é que a gente faz? A gente faz um tipo de intérprete, né? Interpretação, e faz com que ele desmistifique essa crença de de não poder falar com o médico, não se sentir à vontade de conversar com o médico, porque ele não se sente na mesma, vamos dizer assim, não está compreendendo o que o médico está falando, e ele não está com coragem de dizer, doutor, não estou entendendo, por favor, seja mais claro. Então, a gente ajuda nessa questão. Existe a questão da ética psicológica, que a gente não pode conversar, certo? Determinados assuntos que o paciente ele traz, temos que fortalecer para ele contar para o médico, mas eu não posso chegar junto do médico e contar o que ele contou para mim. Então, eu trabalho junto com o paciente, junto com a família, certo? Para poder contar o que realmente estava acontecendo, porque isso vai salvar a vida do paciente, vai conduzir o paciente a um novo tratamento, vai ser de uma maneira totalmente diferente, né? Então, tudo vai ajudar para que a gente siga realmente uma situação em que aquele paciente ele receba alta e retorne para o seu lar. O objetivo é esse, para que ele aceite o tratamento ali realizado dentro do hospital, né? Então, assim, esclarecemos as dúvidas que ali o paciente traz, ajudamos toda a equipe a tratar o paciente, porque muitas vezes o paciente está estressado por estar ali. Então, trata a enfermagem, trata os médicos, a equipe multidisciplinar, totalmente estressante, até com xingamento, mas é justamente por causa do estresse, por ele não entender o tempo ali do tratamento. Então, está todo mundo correndo, todo mundo em busca de algo, e está todo mundo estressado. Então, né? Agora, neste tempo de Covid,
né? Então, a gente tem uma relação de afastamento. Então, a gente está utilizando máscara sempre, os EPIs adequados, distanciamento de 1 a 2 metros e às vezes até mais desse paciente. Então, é totalmente diferente. Então, um abraço a gente não tem, o contato, o aperto de mão, que antes tínhamos, que antes a gente chegava, hoje a gente não tem isso. Então, nesse tempo aqui de Covid, realmente houve esse distanciamento, mas em nenhum momento a gente deixou de tratar, de conversar, de acolher o outro, sensibilização, porque isso sim é de extrema importância, né? Afinal de contas, é o nosso trabalho, certo? E, Marta, se fizer a pergunta assim, e como é que realiza esse atendimento com a equipe? É feito sim. É feito o atendimento com a equipe multidisciplinar, certo? De uma maneira assim, bem de sensibilização e humanização, porque eles realmente precisam deste acolhimento, neste momento, está sendo um momento tão difícil para a gente, que vocês nem imaginam, né? Então, assim, a gente precisa desse acolhimento, está sendo feito o acolhimento, está sendo feito o acolhimento com a família, a gente se preocupa também com a família, de conversar, de acolher também, principalmente quando é a notícia de morte, né? Mas quem dá essa notícia de morte é um médico, não somos nós. Nós fazemos o acolhimento, certo? De uma maneira humanizada e sensível, tá? Então, em alguns casos, a gente mantém a distância, certo? Mas a expressão facial fica para a gente poder, a família poder sentir as nossas emoções, né? Então, a gente usa muito a face para expressar as nossas emoções diante da família. E a conversa também, porque é uma forma até da família se sentir assim, bastante acolhida, né? Então, é assim, num momento desse que ninguém se. É assim, nos preparamos, estudamos, estamos trabalhando dentro de um hospital, mas o que está acontecendo é que muitos jovens estão vindo a falecer, pessoas jovens, né? Então a gente fica também assim muito sensível diante de cada situação, porque não é fácil, né? E afinal de contas somos humanos, né? Então a gente também não pode ficar totalmente rígida diante de uma situação que nós estamos passando, todos nós, né? Então, fica difícil. E a equipe multidisciplinar, ela também sente, sabe? Ela também sente essa perda, ela elabora também, de acordo com cada um deles, a questão do luto, sabe? Porque é uma questão muito difícil e sensível, porque a gente vê o paciente consciente, orientado, falando, e de repente esse paciente tem que ser entubado. Ele tem consciência que precisa ser entubado. E depois que esse paciente está entubado, ele vem a morrer. Não foi a questão do tubo, né, da questão da intubação, mas a doença que se agrava de uma forma que só quem trabalha mesmo na área sabe como é, de que forma, é muito rápido. Então, a equipe fica todinha sensibilizada com o que realmente está acontecendo, né? O que aconteceu, certo? Então, vem todas essas questões que a gente tem que, aos poucos, tentar entender a função do psicólogo diante, a atuação diante do contexto hospitalar, né? Então, é necessário que crie condições, coloquei aqui algumas coisas, a gente vai, né? Para que o paciente consiga refletir sobre o significado do seu adoecimento, do seu adoecer. Então, neste momento, de que forma é trabalhado? Eu tiro o paciente de dentro da enfermaria e coloco próximo ao jardim, além do jardim, vou conversar com este paciente, certo? Então, quando a gente conversa com este paciente, a gente faz com que ele reflita a questão do internamento, a questão do se estar internado, a questão de se passar por esse processo, a necessidade que ele tem de se tomar a medicação. Agora, aprenda uma coisa, eu digo sempre isso. Quando o paciente, ele não traz só a questão da doença,
quando ele entra, quando ele se interna dentro do hospital, certo? Seja qual hospital for, público, particular, seja qual for, ele sempre traz algumas questões familiares, sabe? E são questões pessoais dele também. Então, muitas vezes a gente puxa uma linha e vê uma novela enorme. Então, ele traz conflitos familiares que ele tem, ele traz situações que ele vivenciou, que não, aquelas obras inacabáveis, ele traz também para dentro do contexto hospitalar, junto com a doença, né? Então, a gente acaba utilizando ali uma psicoterapia, que é uma psicoterapia breve, para ele aceitar o tratamento que é realizado ali dentro do hospital e também tentar resolver, minimizar essa situação dele que ele está vivenciando ali naquele momento. Então, Marta, de que maneira pode durar essa psicoterapia? Qual a duração dela? Pode ser de 15 minutos, como pode ser de 20, como pode ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, dependendo do paciente. Mas ali tem que ser trabalhado naquele momento, porque de repente o paciente no outro dia vai, o médico vê que os exames dele está ok, está tudo bem, dá alta e ele vai para casa, certo? Então, tem que realmente fazer este acompanhamento, tem que realmente, a gente está bastante presente. Se tem uma rotina dentro do hospital, que eu vou falar com vocês um pouquinho dessa rotina lá na frente, né? O refletir sobre o significado do adoecer, né? A necessidade, o paciente, ele necessita, assim, ouvir o apelo e sentir angústia, para então poder responder com a ação adequada. Então, a escuta neste momento é de fundamental importância, certo? Por que isso? Porque realmente ele tem que parar, tem que ouvir, e ele tem que estar pronto ali para fazer aquela escuta, porque se ele não parar para fazer aquela escuta, o que é que acontece? Acaba adoecendo, sabe? E ele às vezes não quer aceitar o tratamento. Ele pode estar ali, numa ansiedade, numa depressão. Estou falando do paciente. Então, o psicólogo ele tem que estar muito bem para poder ouvir o paciente, para poder detectar, e detectando da melhor forma possível o que está acontecendo com ele, poder passar o feedback, poder passar a devolutiva para quem solicitou. E quem solicitou muitas vezes? O médico, certo? A equipe também de enfermagem solicita, a equipe de nutrição, a fisioterapeuta, o TO também solicita quando passa lá na visita e vê que o paciente está precisando de um acompanhamento psicológico, então eles solicitam, e vamos lá. Então, é dessa forma, mas aí ele tem que estar bem. Mas de que forma o psicólogo ele tem que estar bem? Gente, é da seguinte forma: quem ama, se cuida, sabe? Então, assim, nós temos que fazer o nosso trabalho terapêutico também, nós temos que fazer a nossa psicoterapia, nós temos que também estar acompanhado por psicólogo, certo? Por quê? Porque é muita demanda. Se a gente não fizer isso, a gente acaba adoecendo mentalmente. E a gente também, adoecendo mentalmente, eu não vou poder ajudar, eu não vou poder dar seguimento ao meu trabalho. Então, eu preciso ter, certo? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas que seja um bom mesmo. Eu não posso, porque o paciente percebe quando a gente não está bem, sabe? O paciente ele é muito observador, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Atuar no ajustamento do paciente às condições da vida hospitalar, então informar sempre ao paciente a questão da internação, o tempo que ele vai passar, as mudanças que ele vai ter, porque antes ele tinha uma vida lá fora e ele deixou de ter essa vida lá fora, ele deixou o emprego dele lá fora para ficar internado dentro de um hospital. E dentro do hospital, onde ele vai perder, claro, ele não vai ser mais aquele homem ou aquela mulher, ele vai ter um nome chamado Marta, e vai ter o leito 5, e Marta vai passar por muitos exames, como todo mundo, se houver necessidade. Marta vai precisar entrar dentro da rotina do hospital, como todo mundo. Marta não pode ser tratada diferente, mas Marta vai ter todo o acompanhamento com a equipe médica, com a equipe multidisciplinar, com todos ali que representam a área de saúde. Mas para isso, Marta
tem que aceitar realmente o tratamento, a rotina dentro do hospital e tentar equilibrar essa rotina de vida e essa rotina, né, do hospital. Acredito que está dando para entender, né? Então, vou entrar nas atribuições do psicólogo, certo? Para a gente ficar sabendo de que forma o que um psicólogo realmente faz, de que forma é trabalhada lá, né? Então, vai de atendimento individual, certo? Tanto do paciente, do cuidador e também dos familiares, membros da família. Então, quando o psicólogo percebe que o paciente não está meio diferente, meio agitadinho, então a gente conversa, pede para o familiar vir para a gente conversar, para entender a rotina do paciente, como foi este paciente em casa, de que forma este paciente é em casa, de que forma esse paciente é no trabalho, sabe? Então, a gente tem que perceber muito isso do paciente, que é para poder ajudar o paciente nesse contexto e até na questão do tratamento, né? Porque tem paciente que até esconde que toma medicação controlada. Então, a gente vê pelo comportamento dele que ele toma medicação, mas quando ele chega dentro do hospital, ele não toma medicação nenhuma. Então, com o tempo, a gente vai percebendo que esse paciente precisa, né? Atendimento à mobilidade grupal, né, com os cuidadores principais. A gente faz uma reunião em grupo, e começa a conversar com os cuidadores de que forma de que forma a gente pode trabalhar, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente, quais são os cuidados que eles têm que ter com eles mesmos. Então, sempre a gente está passando e falando um pouquinho da rotina do hospital, né? A orientação da equipe, né, quanto ao manejo da situação das questões psíquicas, né, possam interferir no tratamento. Então, a gente sabe que tem determinadas questões de depressão e que o depressivo, às vezes, está, que dia feliz, como no outro dia, dizer assim, eu não gosto de nada, o sol não está lindo, vai chover daqui a pouco. Então, a gente tem que saber lidar com essas questões, certo? Que algumas pessoas trazem, que algumas pessoas têm, e que às vezes até em casa mesmo, né? Então, já virou rotina. Por isso que esse contato familiar com a família é de extrema importância, porque nada melhor que a família para conhecer a rotina do seu paciente, né? Realizar intervenções conjuntas para a comunicação ou esclarecimento de diagnóstico. Por que isso? Porque às vezes o paciente está ali, o médico passa, e o que é que acontece? Acontece que, em alguns casos, o médico fala e ele não entende, né? Então, o que é que ele faz? Quando o médico passa, ele vai, chama e quer saber o que foi que o médico falou para ele. É bom a gente, antes de conversar com o paciente, olhar o prontuário do paciente para saber o que é que tem lá escrito, o que foi que o médico digitou lá, o que foi que o médico escreveu, para a gente não chegar junto desse paciente tão alienada, né? Tão sem saber de nada, e esperar só o paciente trazer e a gente surpreender com o que o paciente está falando, porque em alguns casos o paciente gosta de barganhar, né? Então, às vezes a gente não sabe se o paciente está falando a verdade ou se ele está querendo seduzir, está querendo utilizar ali uma barganha. Então, tem muito isso, né? Participar das reuniões dos setores é muito bom para a gente saber como é que está funcionando, se houve alguma mudança, né? Discussão de caso com a equipe multiprofissional, que é multidisciplinar, que é a questão da vivência, de que maneira a gente pode ajudar aquele paciente, de que forma a gente pode ajudar esse paciente, o que é que vai trazer melhor, se liberar uma visita para o paciente, vai ser legal para ele, vai fazer bem. Então, claro que eu vou defender a minha parte de humanização, certo? E sensibilização, e vou dizer que vai fazer bem. O serviço social pode ver que não vai fazer bem ao paciente, porque vai trazer custo, vai trazer problemas e outros. Quer dizer, é toda uma conversa, certo? Que nós temos, uma discussão de caso, para tentar dar o melhor para aquele paciente que naquele momento está ali dentro do hospital e está precisando de todo o acolhimento ali que seja bem realizado, né? Antigamente, lembrando agora, bastante interessante que o paciente era tratado por um número, né? Então, leito 1, leito 2, leito 3, enfermarias
fulana de tal, enfermaria, pavilhão, não sei o quê, aquele processo todo. Então, o paciente, ele perdia totalmente a sua identidade quando ele entrava dentro do hospital, né? Então, às vezes, era um paciente que tinha um nome, mas ele tem uma história, né? Eu gosto sempre de ouvir a história daquele paciente. E, e uma dessas minhas andanças em hospitais, assim, que eu ando e tudo, né? Quem me conhece sabe que eu ando muito, que eu gosto e gosto dessa vida, né? O que que acontece? Lá no leito de um hospital, dentro da UTI, quando eu fui fazer uma visita, visitar para uma paciente, eu descobri que a paciente, isso me trouxe assim, sabe? Sempre eu conto essa história porque assim, me marcou bastante, né? Então, o que é que foi? A paciente ela foi a primeira atriz de teatro aqui no Recife, onde Ariano Suassuna foi na casa dela convidá-la para fazer o Alto da Compadecida. E esta paciente estava sendo tratada por um número. Aí eu olhei assim, parei assim, eu fiz, meu Deus, a pessoa veio com tanta riqueza, com tanta coisa, com tanto nome, fez tanta coisa na vida, porque a gente olhar direitinho assim, quem foi Marta, né? Quem é Marta? Marta tem nome, Marta é psicóloga, Marta estudou para estar onde está, Marta batalhadora, Marta luta, Marta isso, Marta aquilo. E quando você entra dentro do hospital, você é esquecida totalmente e você deixa de ser Marta para ser o número de um leito. Leito 1, 2, 3, sabe? Então, ouvir a família e ver o que, que a família tem para dizer sobre aquele paciente, porque às vezes é uma história belíssima. É de João, que foi carpinteiro, que fez vários móveis, que ele desenhava os móveis e ele vendia, comecei a oferecer às famílias, as famílias compravam. E ele conseguiu formar os filhos, colocar os filhos em uma faculdade, porque vendeu esses móveis e conseguiu sustentar uma família. Poxa, João tem história, né? Maria foi lavadeira, mas Maria lavou muita roupa para dar o melhor para os filhos, conseguiu comprar uma casa, conseguiu alfabetizar todos. Hoje em dia todo mundo lê, todo mundo escreve. Maria tem história. Então são essas histórias que a gente tem que começar a respeitar, porque todo mundo faz parte, minha gente, aqui deste planeta. Ninguém veio aqui só para passeio, não. Cada um de nós temos uma história, temos uma contribuição. E quando estamos ali no leito do hospital, a gente esquece totalmente isso e passa a ser o quê? Um número. Então, qual foi a nossa função aqui? É no momento a gente, né? Então, isso é para a gente começar a refletir. Quem gosta mesmo da psicologia hospitalar, a gente parar, sentar e refletir sobre isso, sabe? De que forma eu vou tratar meu paciente? De que forma eu vou conversar com esse meu paciente? Será que naquele momento eu vou parar para ouvir realmente o meu paciente ou eu só quero estar dentro do hospital porque eu acho bonito estar passeando de bata? Eu estou conversando com os médicos, né? Desculpa, gente. Então, tudo isso a gente tem que ver, certo? Não é porque estou ao lado do médico, vou conversar com o médico e tudo. Gente, aí me perguntaram assim, sabe? Outra pergunta que me fizeram foi assim, Marta, como é a tua relação com o médico? Gente, minha relação com o médico é muito boa. Eu não tenho problema com nenhum deles, muito pelo contrário. Eles me solicitam para eu fazer as visitas, né? O acompanhamento, me solicitam feedback. Então, a gente tem assim, uma relação muito boa, sem estresse, sem problema, sem dificuldade nenhuma. Então, por quê? Porque eu mostro que o meu trabalho é um trabalho sério, é um trabalho onde ele vê o resultado, nisso ele vai. Estou dando espaço também para ele falar, para ele ser ouvido, sabe? É uma troca ali, então ele respeita o meu espaço, eu respeito o espaço dele. E assim a gente vai construindo um melhor para o nosso paciente, sabe? A equipe de fisioterapia também é um amor, de TO, de fono, nutricionista, a gente não tem problema nenhum. Todo mundo é respeitado ali dentro da sua função, dentro do seu setor.
Então, isso por quê? Porque a gente estuda, porque a gente corre atrás e a gente mostra resultado. O psicólogo tem que se colocar e mostrar realmente que funciona, que tem os resultados. E que o paciente melhora, né? Que muitas vezes algumas doenças são mais psicossomáticas, né? Então, a gente percebe que ali vem de todo um contexto, às vezes, até problemas de trabalho, assim, de burnout, né, que é mais conhecida, mas é burnout. Outras síndromes que vem a questão do trabalho, ansiedade, tudo. Quando a gente conversa com esse paciente, quando a gente faz a escuta com o paciente, realmente a gente começa a detectar e a gente começa a perceber que o paciente ele precisa ter esse acompanhamento. E quando, diante daquela conversa, diante daquela escuta, diante daquele acolhimento, o paciente vai melhorando e as medicações vão entrando e vai melhorando. Então, houve todo um trabalho em conjunto, né? Quando o paciente está com dificuldade para aceitar a nebulização, né? Mas tem outro nomezinho que eu queria dizer para vocês, é porque agora fugiu. A nebulização. Então, e a gente vai lá e conversa com aquele paciente, que diz para ele que é importante os cuidados ali do hospital, aquela situação todinha, e o paciente aceita, e aceita de uma maneira tranquila, de uma maneira, sabe, sem estresse, sem nada. Então, é fantástico para a gente, é fantástico tanto para mim, ganha eu, né, e ganha também o paciente e toda uma equipe. Então, a gente vai trabalhando essa questão da ansiedade desse paciente, a gente vai trabalhando outras questões do paciente. O paciente, ele vai se empoderando, ele vai ficando melhor, ele recebe alta e vai para casa. Depois ele agradece por este atendimento, não só a mim, mas toda a equipe, pelo acolhimento que houve, pela sensibilização e pelo respeito ao ser humano, né? É de fundamental importância. Então, vamos só, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu tirei algumas outras coisas, né? Que é importante só. Eu não quero, certo? Então, a gente tem uma rotina, né? Eu vou falar agora um pouquinho da rotina. Eu não sei se vai ser aberto para as perguntas, mas aí eu vou falando. Qualquer coisa, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês podem me perguntar lá no meu direct, certo? E eu vou respondendo sem nenhum problema, tá certo? Então, vamos lá. Visita diária ao leito ocupado na unidade. A gente passa dentro da enfermaria, isso eu estou falando da rotina, viu? Passamos dentro da enfermaria, vemos a questão do perfil do paciente, certo? Claro que isso a gente já tem passado no prontuário, né? Lido a historinha do paciente, desculpa, a historinha do paciente, visto a ler a historinha do paciente e fazer a visita ao leito, ali do paciente e tudo. Então, a gente, mas mesmo hoje, nos tempos atuais, a visita é feita de uma maneira diferente. Por quê? Porque hoje todo mundo dentro de um hospital é suspeito, então a gente utiliza os EPIs adequados para poder passar leito a leito e para poder fazer a visita, né? Então, contato com a equipe multidisciplinar para verificar os encaminhamentos e o atendimento psicológico. Então, é feita uma reunião com a equipe multidisciplinar e discussão de casos, certo? Abordar solicitações da equipe a fim de conhecer e compreender o motivo do encaminhamento, que é importante, às vezes encaminha, o que acontece? Encaminha, mas não é nem para psicologia, mas para o serviço social. E mesmo assim a gente faz a leitura, vai lá, procura entender o porquê foi feito aquele encaminhamento, e depois a gente pede e solicita, nós, ao serviço social que venha para poder atender aquele paciente, para depois a gente discutir o caso dele, né? Realizar a leitura do prontuário, né? Isso aqui eu já falei. Avaliar o estado físico e condição do paciente para o atendimento de acordo com a gravidade do caso, porque assim, tem paciente que está em condições de a gente sentar e conversar e a gente fazer aquele acolhimento num ambiente super legal, mas tem paciente que não tem condições. Tumor, não, como o ambiente hospitalar ele funciona 24 horas, às vezes o paciente ele troca o dia pela noite. E às vezes ele entra com alguma medicação que ele mesmo solicita para dormir, certo? Então, às vezes ele passa o dia todo acordado, a noite toda acordada e dorme durante o dia. Então, a gente tem que ajustar esse fuso horário desse paciente para a gente poder realizar o atendimento. Em alguns casos a gente consegue, em outros não.
certo? Que cada um tem uma rotina. Então, o paciente dentro do hospital, ele não dorme, certo? Por que ele não dorme? Porque é 24 horas. Então, tem o quê? Tem as medicações, que é 6, 8, 12, 24. Tem o soro, que é trocado, em alguns casos. Tem um paciente que está do seu lado gemendo, né? Tem outro que está chorando, tem outro que está. É a enfermeira junto com a técnica, entra distante, distante. O médico que passa de madrugada, passa de tarde, passa à noite, passa nos horários dele. Então, quer dizer assim, é muita rotina, é muita situação, é muita. Então, o paciente ele não dorme dentro do hospital, nem tem como, porque de tanta medicação, tanta rotina que se tem dentro, né? Então, avaliar o estado físico, realizar a entrevista inicial com o paciente, onde a gente faz uma pequena anamnese, para entender como é que coletar dados, né, identificação, objetivo que estabelece o repórter, um vínculo que a gente cria ali com o paciente para poder conversar mais e realizar o atendimento, dizer assim, olha, eu sou psicóloga, estou aqui à sua disposição, se você tiver a necessidade de precisar conversar, pode me procurar, fique bem à vontade. E olha que fantástico, porque surte da melhor forma possível, né? Planejar o segmento dos atendimentos a partir da junção das informações relevantes ao acolhimento, certo? Com o cuidador e equipe assistencial, né? Equipe multiprofissional. Sempre que a gente for realizar um atendimento, seja ele qual for, a gente tem que registrar em prontuário, certo? Se a gente passar lá e ver que o paciente ele está dormindo, a gente colocar no prontuário que ele está dormindo, sabe? Então, é de extrema importância que a gente, todos os atendimentos que a gente realize, a gente coloque lá. Se a gente conversou com o acompanhante, coloca com o familiar, coloca no prontuário. E o seu registro de que você realmente fez aquele atendimento, né? Você fez aquele acolhimento, né? É de fundamental importância, certo? E outra coisa, às vezes o médico quer ler, quer saber, quer entender alguma coisa, e já ali registrado, fica assim muito muito tranquilo para ele ler, para ele poder entender e tudo, certo? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente vai abrir para perguntas, ou, Diego, como é que a gente faz? A gente abre para perguntas ou a gente segue? Tá no WhatsApp. Ah, tá, deixa eu ver aqui, peraí, um minutinho só. Deixa eu ver, tá... Ah, certo. Ah, tô lendo aqui, eu vou respondendo aqui, tá? Então, deixa eu ver, peraí. Então, a Sheila Amarante, tudo bom, Sheila? Beijo para tu. Boa noite. Em relação ao apoio à família, a gente, nesse momento, certo, está se recebendo, a família está recebendo apoio. Nós estamos conversando com os familiares, certo? Estamos usando de sensibilização e humanização neste momento, com cada um da família e tudo, da melhor forma possível, né? Mas a gente sabe que é um pouquinho assim, vamos dizer assim, complicado, né? Porque a gente sabe que a família, ela tem que realizar a questão do luto, sabe, dela, ela tem que elaborar o luto dela naquele momento. Então, assim, é um momento familiar, né? É um momento. E já começa, né? Se a gente for pensar direitinho, sabe, Sheila? É assim, antes, o paciente, ele tinha um acompanhante, né? Agora, mais esse acompanhante. Então, ele entra ali dentro do hospital, o paciente, ele vai para uma UTI, ele fica totalmente isolado. Dentro do hospital também ele não pode receber visita, nem pode ter acompanhante. Então, já começa todo um processo aí de perda, né? Já começa todo um sentimento aí das inquietações, de dúvidas, de um sentimento, vamos dizer assim, doloroso. Então, realmente é complicado. Então, a gente também tem que trabalhar isso com os familiares,
na questão do respeito, na questão de fortalecer que o tratamento vai dar certo, pensamento positivo sempre, mas informando que o médico informa que realmente o estado de saúde do paciente é um estado de saúde grave, né? De acordo com cada paciente, viu? Se ligue nisso, ó, né? Fala um pouco sobre a demanda apresentada pelos profissionais da enfermagem. Ô, Lídia, esclarece mais aí essa questão que tu queres saber dessa demanda. Me pergunta qual seria essa demanda do pessoal da enfermagem, né? Tássio, gente boa, Tássio. Como psicólogo trabalha na temática morte e luto com os profissionais da equipe que ficam mais afetados. Pois é, Tássio. A gente espera, assim, quando eu trabalho, vou falar por mim, com os meus profissionais, é eles falando realmente do sentimento deles em relação àquele momento que ele está vivenciando ali. De que maneira ele percebe uma morte, de que maneira ele vê, o que é que ele está sentindo. Então, aproveito para falar do sentimento dele, sabe? Em relação, porque a gente sabe que a morte é uma questão cultural. Cada um percebe a morte de uma maneira totalmente diferente. A gente sabe que para muita gente diz assim, ó, foi um alívio, porque eu estava sofrendo. Para outros diz assim, poxa, mas mesmo sofrendo, eu quero que tivesse aqui pertinho de mim, porque, né? Outro já percebe a morte de uma maneira como uma bênção, porque alívio. Então, cada um traz a visão de que é uma morte, de que é um luto, de que... E essa visão de morte, a gente vai trabalhar juntos. Então, de que maneira a gente pode elaborar esse luto? De que maneira a gente pode? Então, quando a gente fala, a gente expressa os nossos sentimentos, a gente coloca, já começou aí, né? A gente coloca esse sentimento para fora. Esse sentimento, a gente começa a se trabalhar e acredito que saiam todos assim, bastante aliviados, bastante acolhidos, bastante, sabe? Tipo, tirei um peso. E a gente respeita o sentimento de cada um, né? Porque vem de uma cultura, né? Então, cada um tem um jeito de elaborar seu luto, cada um tem um jeito de fazer totalmente seu ritual, sabe? Esse ritual tem que ser respeitado. Muitas vezes a gente quer que seguir um padrão. Gente, o ser humano, ele é singular, ele não é plural. Então, cada um traz a sua demanda de uma maneira totalmente diferente, sabe? E essa demanda que se traz totalmente diferente, onde a gente tem que começar a respeitar. Cada um tem um comportamento diferente, sabe? E este comportamento a gente tem que começar a respeitar. O que que acontece? Acontece que muitas vezes a gente quer que as pessoas aceitem as nossas opiniões, faça do jeito que a gente quer que seja que a gente pensa ser o dono do saber. A gente está lidando com o outro. Nós não somos donos do saber. Tá certo? Fica aí a dica, tá? Então, espero aí ter explicado aí direitinho, né? Mauro Modesto, mas existe uma rotina programada para psicólogo hospitalar ou o dia dele é rígido pelas demandas que surgem em paciente e equipe. Vê só, Mauro, a gente tem uma rotina, certo? Mas não é rotina, certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente chega, ó, vou contar aqui uma história que eu cheguei dentro do hospital, que eu trabalho à tarde, né? Aí o que foi que aconteceu? A gente entra, eu coloco meu carro no estacionamento e veio, não foi agora nessa época de Covid, pelo amor de Deus, anos atrás, porque eu já 17, 18 anos no hospital, né? Então vamos lá. Então, eu estacionei o carro, quando eu estacionei o carro, um monte de criancinha, aqueles pivetezinhos pequenininhos, sabe? Bonitinho, aqueles bem desenrolados, sabe? Correndo atrás do meu. Eu fiz, gente, foram correndo lá para o estacionamento. Quando eu estacionei, eles, tia, olha, me disseram que a senhora que libera para eu poder visitar minha avó. A avó dele estava internada no hospital, já estava assim, na finitude, né? Nos cuidados paliativos, na questão da finitude. E já tem um bom tempo de internamento lá. A senhora que libera, eu quero conhecer, eu quero ver minha avó, não sei o quê, tudinho. Eu preciso ver minha avó. E o vigia ali disse que a senhora que libera. Eu falei, meu Deus do céu, essas crianças, que situação. A minha sorte é que lá é muito aberto, tem um jardim belíssimo, tem uma capela linda.
Então, a gente tem como fazer um trabalho diferenciado, né? Aí eu fiz assim, tá certo, eu vou visitar. Eu vou liberar a visita para vocês entrarem. Quando eu pensei que eram 4, vinham 8 crianças, tudo escadinha, sabe? Aquelas, eu acho que o maior tinha 7 anos. Mas tudo bem sem vergonha, assim, correndo e tudo. Então, quer dizer, eu tinha uma rotina, né? Eu entrava, ia para o posto lá, ia ler o que tinha, a demanda que tinha trazido ali naquele posto, ali naquela do paciente, no prontuário do paciente, e de repente a minha rotina foi quebrada porque me pediram para liberar e, né, tive que resolver essa situação, porque como a gente trabalha com humanização e sensibilização, a gente tem que parar e ouvir. Cara, e foi a tarde mais incrível, porque aquelas crianças, quando viram a avó, pularam em cima da avó, a avó ficou super feliz, beijou cada um, conversou. Naquele momento ali foi um momento familiar, eu fiquei por ali por perto, não pude sair. Então, a visita que era para ser de 30 minutos demorou muito mais, certo? Mas estava sendo um momento tão rico, tão lindo, eu fiz assim, vou deixar, sabe? Vou deixar, porque merece. Então, assim, os meninos vieram do interior, mataram a saudade, os filhos, tinha a nora também, tinha o genro, estava todo mundo lá. Então, foi um momento para aquela avó que ela, sabe, ela riu, ela ficou feliz. Então, foi bastante gratificante, né? Então, assim, e quando foi, isso aconteceu na quarta, eu me lembro até o dia, na quarta-feira, quando foi na sexta, ela veio a falecer. Então, veja, ela conseguiu se despedir ali de todos, ela conseguiu conversar com todo mundo, ela conseguiu ver todo mundo, né? Então, assim, é um trabalho gratificante. Ela conseguiu essa questão da sensibilização, nós, né, conseguimos, a questão da sensibilização, da humanização. Os meninos ficaram super felizes de ter visto a avó, fizeram a maior festa, conversaram com ela todas as novidades. Então, assim, muito rico. Então, talvez se eu não tivesse liberado, hoje eu não estaria aqui contando essa história tão magnífica para vocês, né? A partir do momento que a gente começa, aí a gente começa a ver, a dar valor ao nosso trabalho e ver como o nosso trabalho é um trabalho bonito, né? Porque, assim, ela partiu feliz. Então, teve, viu, Mauro, essa quebra de rotina, sabe? De vez em quando tem. E é bastante gratificante, sabe? Deixa eu ver aqui de Rúbia está perguntando, com relação ao acolhimento de paciente dentro do hospital, como o psicólogo lida com o sigilo? Porque geralmente o psicólogo vai até o paciente em o mesmo ambiente, existem vários pacientes, certo? Vê só, o que acontece é o seguinte, a gente respeita essa questão do sigilo, certo? Como eu sou muito privilegiada, eu tenho um jardim belíssimo, Rúbia, lá, sabe? É um jardim que eu pego meu paciente, eu tiro meu paciente de lá do leito, peço para ele caminhar um pouquinho. A gente vai para o jardim, a gente conversa. Quando o paciente ele não sai do leito, não pode sair do leito, porque é um paciente já bem acamado, mas é um paciente consciente orientado. Eu converso com ele bem baixinho. Se tiver algum acompanhante perto, eu peço para sair, para poder conversar com esse paciente. Quando tem alguma coisa que ele quer conversar, que eu tenho que ter o maior cuidado, para que a pessoa do lado não escute, mas que ele tem que informar para o médico o que está acontecendo. Isso eu fortaleço para que ele converse com o médico, que ele diga o que está sentindo, que ele explique a situação dele, porque eu tenho certeza que é da melhor forma, vai fazer bem para esse paciente e vai ajudar. Então, ajuda até na questão do tratamento. Então, assim, minha gente, é muito riquíssimo o trabalho do psicólogo hospitalar, é de essencial importância, sabe? A gente precisa mesmo ter essa comunicação, a gente precisa mesmo estar se atualizando, a gente precisa mesmo, a gente estar presente, lendo cada vez mais, buscando conhecimento, sabe? Se informando, que é para poder dar a melhor assistência ao nosso paciente, né, de uma forma geral, não é isso? Tássio está aqui me perguntando, eu tenho só mais uma dúvida. Fica à vontade, gente, perguntem, porque vocês ajudam, vocês tiram dúvidas, vocês saem assim bem. Espero estar lhe ajudando a vocês, viu? Tenho só mais uma dúvida. Qual o maior desafio do psicólogo hospitalar atuando nessa situação de pandemia? Cara, desafio, pronto. Contar aqui para vocês rapidinho uma história, sabe?
Um paciente jovem entrou dentro da UTI, consciente, orientado, falando e tudo, mas precisou ser entubado, né? E quando ele precisou ser entubado, ele, antes de ser entubado, ele disse que amava a esposa dele, que a esposa dele tinha sido a maior... Como foi que ele disse? Por favor, diga para minha esposa que eu a amo muito e que ela sempre foi a mulher da minha vida. Cara, no outro dia, quando você chega, o paciente foi a óbito. Então, assim, a equipe toda fica muito sensibilizada. E passar essa notícia ainda mais com essa mensagem, né? É uma mensagem muito forte, bonita e ao mesmo tempo muito forte. Então, existe toda uma preparação, toda uma conversa, todo um diálogo, não só com a equipe, né? Mas também há um médico que vai fornecer a notícia, a família para estar preparada para receber a notícia e a despedida, né? Que geralmente a gente faz a despedida com a presença da família, o paciente ele conversa, o paciente, e agora nessa época de pandemia que é todo mundo muito distante, o paciente ele parte sozinho, né? Muitas vezes o paciente ele pede para que alguém da família fique ali perto dele, entendeu? Então, é complicada a situação, é uma situação extremamente assim, vamos dizer assim, difícil, a gente tem que ter o psicológico nosso muito bem preparado, muito bom, para a gente poder, com essa questão mesmo que está aí, né? A pandemia e o isolamento, a quarentena, o distanciamento, e isso mexe com a gente. Não vou dizer a você que não mexe, não, porque eu estaria até mentindo, mas mexe. É como se agora, eu parei agora para pensar mesmo, é como se agora a gente tivesse que, poxa vida, ressignificar tanta coisa na vida da gente, né? Será que antes, coisas que eu dava valor antes, será que eu vou continuar dando valor agora, né? Então é um momento da gente parar para pensar o que realmente a gente quer da vida, né? Então, sabe, a gente tem que refletir isso, um momento de ressignificação. Celiana, linda, é como e como cuidam também dessa equipe que está sensibilizada nesse momento de pandemia com tanta demanda. É dessa forma, e sobra para o psicólogo, viu? É ligações, são telefonemas, são atendimentos, escuta que eu faço com o máximo, faço com o maior prazer, eu faço com o maior cuidado, sabe? Mas a demanda é muito grande. Então, a gente tem que realmente nessa, a gente, um segurando a mão do outro, é aquela é segurar na mão do outro virtual, entendeu? Então, a gente dá esse apoio, a gente chega junto, a gente conversa, a gente apoia mesmo, porque há essa necessidade mesmo, há essa necessidade do acolhimento e do desse apoio que a gente precisa, né? E a gente precisa muito mesmo nesse momento que nós estamos passando, que é este momento de pandemia, né? Esse momento aí de que a gente um precisa do outro, minha gente. E eu também recebo assim muita mensagem também, viu, de fortalecimento, muita mensagem que o pessoal deixa lá no meu direct lá, e eu vou aos pouquinhos, sabe? E assim, é muito legal. Tá entendendo? É muito legal, é muito gratificante e fortalece também a gente, né? Mas que é cada vez mais assim. Mas isso aqui vai passar e eu espero que. Ai, obrigada, Rose. Rose aqui dizendo que minha live está sendo bastante esclarecedora. Obrigada mesmo, Rose. Rose France. Olha, sabe, vai passar e vai passar, e já está passando, né? Então, mas assim, eu quero que quando isso passar, a gente possa vir de uma maneira diferente, a gente possa vir com ressignificação de novos valores, ressignificação de novos cuidados, ressignificação de vida. Entender, minha gente, que
muita coisa na vida da gente, a gente tem que mudar, a gente dá valor a tanta coisa, né, que é tão, né. Hoje, essa semana mesmo, eu escutei uma pessoa dizer para mim assim: "Marta, na minha casa tem 3 carros, não estou usando um". Então, né, então essa pessoa também já começou a ver. Eu tenho um closet, eu só estou usando uma roupa, 2. Gente, são valores, assim, que a gente coisas que a gente dava valor a muita coisa antes, e a gente vê que agora não precisa. Engraçado, né, me faz refletir, assim, essa vida hospitalar mesmo, né, fazer um desabafo aqui para vocês. Quando a gente entra dentro do hospital, né, a gente não usa colar, tô usando isso aqui agora porque eu tô aqui com vocês, tô direitinho, mas a gente não usa colar, não usa brinco, anel, não usa nada. Então a gente já começa a deixar um monte de coisa lá fora, não é isso? Então a mesma coisa é a gente trazer para a vida da gente, que realmente é importante, né? Quando a gente faz um internamento, que a gente entra, a gente também deixa um monte de coisa, a gente não leva praticamente nada, né? E às vezes, cara, a gente tem tanto orgulho, né? A gente tem tanta, vamos dizer assim, tanto, para que isso, né? E a gente bota tanto obstáculo na vida da gente que a gente esquece de ser feliz, né? Então, eu acho que esse momento é um momento assim, de muita reflexão mesmo. Pensar, né? De construir, sabe? Cada vez mais e colocar um tijolinho, né? Então, eu levo isso para vocês, minha gente, vocês que estão aí, né, futuros psicólogos e futuros psicólogos hospitalares, e realmente vamos trabalhar com humanização e sensibilização, porque assim, não tem coisa melhor, viu? De trabalhar com o ser humano e a gente vê o crescimento dele dentro de toda essa situação, de todo esse momento que ele está passando, e que a gente está do lado dele, está apoiando para que ele saia realmente dali, né? Desculpa a emoção, mas não tem como, né? Porque eu amo o que eu faço e vibro quando a gente consegue. Muito positivo, mas também fico muito triste quando a gente não consegue. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque por mais que os teóricos digam que sentimento a gente tem que reprimir, estão errados, viu? Porque todos nós temos sentimentos e temos que colocar para fora. Também não é assim, não. Somos humanos também, viu? Tirar essa questão aí do pedestal que foi colocado, não sei por quem, sabe? E a gente começar a aprender também a calçar a sandália né, da humildade, né? Que isso também é importante para a gente, entendeu? Que a gente leva para todo mundo, né? Tá certo? Então, mais perguntas? O que é que vocês estão achando? Estão gostando? Alguma dúvida? E aí, Diego? Gente, qualquer coisa, pode ir lá no direct. Pode perguntar, que nós estamos. Eu vou responder, né? Ó, Tássio, Tássio, em sua explicação, você falou sobre psicoterapia breve, que pode ser utilizada como qualquer abordagem, claro. Qual é a sua abordagem? Você utiliza a psicoterapia da crise também? Olhe, conheça todas as técnicas, né? Conheça, né? Porque Beatriz colocou uma coisa aqui, lindona. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, que às vezes eu troco. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Gente, você não sabe o que é a psicologia, sabe? Cara, você ter o conhecimento, você poder escutar o outro e poder conduzir o outro. Conduzir de uma forma que eu segurar na mão do outro para que o outro ele consiga atingir os objetivos dele. E chegar lá e você ver que ele conseguiu, e ele conseguiu porque ele se permitiu, gente, é fantástico. Respondendo aqui a psicoterapia da crise, sabe? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, Tássio, sabe? Você senta. Bem interessante. Eu vou contar uma história que eu achei fantástica nas minhas palestras que eu ministro, e em uma das minhas palestras aí, em determinada faculdade, a menina me contou assim, que entrou uma menina correndo dentro do banheiro,
Ela se trancou dentro daquele banheiro, e quando ela se trancou dentro do banheiro, ela começou a chorar. Ela disse que não chorava, ela ruivava, choro e tudo. E a amiga, assim, perguntou para ela assim, olha, você quer conversar? E ela disse assim, não, eu não quero conversar. Continua, ela fez, não tem problema, eu vou me sentar aqui do lado. E ela ficou sentada do lado de fora, esperando ela terminar de chorar para poder dar um abraço. Cara, tá explicado, né? Entendeu? O que é psicoterapia? Tá entendendo? Então, assim, são gestos, a maneira, seu comportamento, a maneira como você se comporta, a maneira como você senta para fazer a escuta, a maneira como você senta para ouvir o outro. E a gente, nós somos muito carentes, e a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa ser, sabe, amado, tá? Então, psicoterapia é isso. Psicologia, minha gente, é para quem tem dom. Não adianta querer fazer psicologia só por fazer, porque acha bonito. É dom. Porque a escuta, o acolhimento, o chegar perto, o estar junto, é dom, sabe? Então, a gente precisa disso. Eu estudo várias abordagens, porque o meu paciente, ele é um ser singular. Eu gosto de fazer esse, sabe? Essa escuta e eu vejo que meu paciente, ele sai satisfeito, ele sai acolhido, ele sai seguro, ele sai bem, tá? Deixa eu ver aqui. Beatriz colocou assim, em breve, um novo curso de, né, Marta? Com certeza, Beatriz, eu vou montar aí, a gente vai ver como é que faz esse novo curso, né? Beatriz, ó, beijo pra tu, te amo, vice. Gabriela Vanderlei. Gabi, meu amor. Lindona, deixa eu ler. É muito significante quando você aborda sobre esse movimento contrário da psicologia em relação à despersonalização do paciente. Menina lacrou, hein? Ó. Suas experiências inspiram e transbordam sensibilização e humanização. Ai, que lindo, Bia. Obrigada, meu amor. Quando a gente ama o que faz, minha gente, olha, tudo na vida é gratificante, é gratidão sempre, é gratidão. Se eu tivesse de fazer outro curso, eu faria psicologia novamente, viu? E olha que eu tenho uma história aí dentro da psicologia que eu fui escolhida pela profissão, viu? Não escolhi a profissão, não. Fui escolhida porque eu tinha feito história, tinha feito pedagogia, e no final foi psicologia, né? Vê. Aí depois eu conto essa história depois lá na frente, né? É fundamental mesmo o apoio dado neste momento. Cristina Andrade, beijo para tu, tá? Certamente todos perderemos, mas também cresceremos, não é mesmo? É, sabe, Cristina, mas assim, nós não estamos preparados para perder, sabe? O ser humano, ele está sempre preparado para ganhar, para contar vantagem, contar vitórias, contar N coisas, sabe? E quando a gente perde, é uma sensação tão de fracasso, tão de impotência, tão de. É muito, sabe? É muita inquietude, é muito desgastante, é muito sentimento, é muito. Mas a gente tem que perder também para aprender, né? Eu acho que a gente tem que dar tanto valor a tanta coisa na vida da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que crescer mais, eu acho que a gente tem que ressignificar mais, sabe? Eu acho que nesse momento é um encontro nosso, meu encontro, eu vou falar por mim, meu encontro com Deus. Eu acho que eu tenho que ficar mais próxima dele, sabe? Porque nós somos três, né? Corpo, mente e espírito, né? Trabalha o corpo, trabalha a mente e às vezes esquece até o lado espiritual. A gente precisa, sabe, se ressignificar com Deus. A gente precisa calar para poder ouvir a voz de Deus, né? Então, é muita coisa ainda que a gente tem que aprender, Cristina, é muita coisa ainda que a gente tem que saber fazer, sabe? Cristiana. Ai, tanta coisa que. Mas a gente consegue. Aos pouquinhos a gente consegue, né? Ilza Alves, eu trabalho em farmácia comercial e percebo muitos clientes agressivos, muitas vezes são reflexos dos familiares doentes. É porque não é fácil, não, Ilza, você está lidando com pessoas doentes dentro de casa, sabe? É muito complicado. A pessoa já vem estressada, já tem um trabalho, já tem uma rotina. Quando chega em casa, tem uma pessoa
da saúde mental, tem uma pessoa doente, tem uma pessoa, então a pessoa acaba adoecendo também. Se ela não conseguir fazer o trabalho dela, da psicoterapia breve dela, ela adoece, minha gente, e é assim, é muito complicado, tá entendendo? É muito complicado mesmo. Então, se, na verdade, a gente já teria que sair no berço fazendo a psicoterapia, sendo que muita gente não faz, então aí acaba adoecendo por causa disso. A gente teria que fazer o trabalho da psicoterapia antes, né, de surgir as doenças, porque aí seria um trabalho preventivo. Acontece que a gente faz um trabalho só depois, quando a gente está na crise, é que a gente quer que sejam, né, Tássio? De uma forma assim, ó, tô doente, vou procurar um psicólogo, com 5 dias já vou ficar boa, porque ela vai me ensinar uma técnica, um tratamento e tudo, e eu vou ficar bem. E não funciona assim, né? Não é dessa forma, né? Então, tem que ser, né? Letícia, Letícia, cheiro para tu, ó. Parabéns pelo profissionalismo, Marta. Palestra maravilhosa e bastante esclarecedora, assim como todas as outras que eu já assisti. Ai, Letícia, obrigada mesmo, viu? Obrigada, obrigada. Gratidão, gente. É tão bom ouvir isso. Porque você está no caminho certo, você está ajudando outras pessoas, você está fortalecendo a nossa classe, porque nossa classe ela não tem um piso salarial, nenhuma delas. Então, principalmente a psicologia hospitalar, ela não tem um piso salarial, certo? Então, não tem essa questão da carga horária, não tem essa questão de quantos pacientes ela pode atender. Então, assim, futuramente, quem sabe, os jovens psicólogos aí da psicologia hospitalar trabalhar nesse movimento aí para se fazer, se tornar diferente, né? O piso salarial, cada um oferece. Tem um hospital aí pagando R$ 1.200 a um psicólogo, certo? A realidade é esta. Então, a gente tem que fortalecer isso aí e ver como é que está. Tá certo? Gente, olha, já são 8h30, né? Então, acho que, né, Diego? Acho que já tá bom da gente começar a encerrar, certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, pode ir lá no meu direct e falar, que todo mundo já conhece, Marta Batista, psicóloga, ou então Marta BSN 41, tá? Pode ir lá tirar as dúvidas. Eu tenho um livro, falar do meu livrinho também, ó, que eu trago aqui para vocês, ó. Psicologia Hospitalar. Tenho ele, né, dessa forma, certo? E tenho também ele e-book, tá? Que é bastante interessante. Então, aqui eu conto a historinha de cada um que vem, tipo assim, um estudozinho de caso, né? Deixa eu ver se eu pego aqui, tá? Certo? Aqui, ó, trago a importância do psicólogo no contexto hospitalar, falo também da questão do suicídio, cuidados paliativos, o psicólogo e o paciente e seus familiares. A voz está em silêncio, que é uma outra questão. Quer dizer, eu trago um estudozinho de caso pequenininho, mas bastante interessante, muito esclarecedor, muito bonito, que vai servir para todos nós como forma de experiência. Tenho ele dessa forma, que é uma forma, que eu esqueci o nome, desculpa, né, que tem um nomezinho, aí eu esqueci. E também trago ele em e-book, que está na livraria. Então, é só colocar lá no Google Marta Batista Psicóloga, que vai aparecer lá e vocês podem ir lá adquirir da melhor forma possível. Tá certo? Então, nós estamos aqui porque juntos somos mais fortes, né? Então, quero agradecer agora esse momento que nós estamos aqui, esse momento que foi um momento riquíssimo para nós todos, de aprendizado, certo? Então, assim, fique super à vontade para conversar comigo, que o pessoal que conversa sabe que eu respondo, que a gente conversa, que tem, assim, bastante esclarecedor mesmo. E tem sido bastante motivador. Eu vou depois tentar fazer com o Diego a questão do luto, né, para eu explicar bem essa fase do luto para vocês e de que maneira a gente pode trabalhar, porque uma forma que eu trabalho dentro do hospital, vocês podem trabalhar na clínica aí, onde vocês realizam o atendimento e até quem é que está se formando e tudo, com as pessoas que estão ao lado, que vai precisar, né, muito, né, porque muitas vezes a perda não é só a perda de um corpo, né, de tantas outras coisas, né, e objeto, né.
Não, ele está perguntando aqui se o livro é, como é que se diz? Gratuito, não é pago, mas é pago no valor, viu, Tasso? Bem tranquilo, viu? O e-book, ele é R$ 9,90, viu? Exatamente, Cristina. É nas perdas. Obrigada, meu amor. É nas perdas, realmente, que a gente cresce, Cristiana. Então, a gente se fortalece, cresce, mas aí a gente leva... Porque tem pessoas que elas sabem perder, a ressignificar, é a palavra certa, realmente, é a palavra que é mais importante que eu vi aqui, realmente ressignificar cada vez mais. Você conseguiu ressignificar, mas tem pessoas que ela carrega aquele sentimento de morte e ela não consegue se relacionar com ninguém, ela não consegue ter um relacionamento, porque ela sabe que aquele relacionamento pode ir embora a qualquer momento, pode morrer, pode, né, pode acabar e tudo, então ela não consegue criar vínculo. Então, tem muitas essas questões também na parte psicológica, tá certo? Então, vou aqui, gente, vou encerrar, certo? Mas aí a gente vai montar um outro curso para apresentar para vocês ficarem conhecendo, e a gente ter esse feedback legal até se concluir isso aí, todo mundo firme e forte. Tá certo? Então, juntos somos mais fortes, tá bom? Gratidão imensa, mas imensa mesmo por vocês estarem aqui, tá bom? Beijo enorme, tá? Tchau. Diego?